Bom dia, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade às nossas aulas de filosofia, beleza? Então, no último bimestre nós estudamos sobre a gnoseologia ou epistemologia, né? Tanto faz o nome, né? O que a gente estuda sobre isso? Sobre o conhecimento. Nós estamos tratando a forma como que o ser humano conhece. Essa que é a área de atuação dessa ciência que nós estamos estudando. E agora, no último bimestre, aliás, nós vimos sobre a epistemologia antiga e medieval. Agora nós vamos ver sobre a epistemologia moderna e contemporânea, tá bom? Epistemologia e gnoseologia é a mesma coisa, tá certo? Não precisa ter medo desses nomes, achar que é coisas diferentes, esses nomes, né, apesar de feios, mas é a mesma coisa, tá bom? Então, quando a gente fala em conhecimento no mundo de hoje, nossa noção de conhecimento está muito ligada à noção de ciência, à noção científica, não é verdade? É conhecimento aquilo que a gente pode provar pela ciência, aquilo que a ciência diz. Se a ciência diz que tal remédio faz bem para tal doença, então isso é uma verdade. Se a ciência diz que tal remédio não é eficaz no tratamento de tal doença, então isso não é considerado verdade. A nossa noção está muito ligada a essa questão da ciência. E isso é algo moderno. Nós vimos, e vocês perceberam, que na antiguidade e na Idade Média, a noção de conhecimento está muito mais ligada à filosofia e à religião do que à ciência propriamente dita. É na modernidade que acontece esse florescimento da ciência, da verdade científica, tá bom? Então esse florescer da ciência acontece na modernidade ou com a ciência, e ela vai ganhando autonomia em relação à fé, em relação à filosofia, tá bom? Se vocês pegarem a apostila de vocês, né, a apostila desse bimestre de filosofia, vamos lá na página 5, no terceiro parágrafo, acompanha a leitura comigo. Aliás, antes de explicar esse terceiro parágrafo, eu tenho que explicar para vocês o mito de Prometeu. Como assim o mito de Prometeu? Vocês viram no começo do bimestre, quando nós falamos dos mitos, que eles têm uma importância muito grande para entendermos o funcionamento do ser humano. Que eles não são apenas histórias, eles são histórias que trazem um sentido e que falam da própria natureza humana, como a gente viu o mito de Édipo, etc., né? Então, o mito de Prometeu ele vai falar sobre a realidade da natureza humana em relação ao conhecimento. Segundo esse mito, e ele vai estar especificado aqui para vocês na página 7, tá bom? Depois vocês podem ler lá, é muito interessante. Prometeu era um titã que foi responsável por criar os seres humanos. Então ele pegou o barro, criou os seres humanos, Atena foi, inspirou a eles, acho que a alma, a vida, né, Deus Atena. Só que os seres humanos não tinham fogo. Então Prometeu ele vai até o Olimpo e rouba o fogo do Olimpo, que é onde os deuses gregos moravam, e dá o fogo ao ser humano. Zeus, que era o rei dos deuses, ficou muito irritado, porque o fogo era algo divino, não era algo para ser dado aos seres humanos. Esse fogo, nesse mito, na verdade, representa o conhecimento. Prometeu, então, ele rouba, né, o conhecimento dos deuses e dá, então, conhecimento aos seres humanos. Conhecimento matemático, conhecimento filosófico, conhecimento de línguas e assim por diante. Conhecimento de agricultura, né? O que esse mito quer dizer? Esse mito quer dizer, então, que conhecimento é algo divino. O conhecimento é algo tão extraordinário que dá ao homem status de deuses. Mas se a gente for pensar bem, esse mito está certíssimo. Quando é que o ser humano ele se torna um deus? O que é um deus? Deus é alguém que domina sobre o outro, numa linguagem comum, popular, não é verdade? Tem poderes. Qual que é o poder que o ser humano tem sobre a natureza? Não é o conhecimento que ele tem sobre a natureza? Qual que é o poder que a gente tem sobre um rio? O conhecimento de fazer máquinas para desviar o curso desse rio, para construir barragens. Ou seja, o conhecimento nos dá poder. O conhecimento, então, é algo divino, nos transforma em deuses em relação à natureza, em relação aos animais, tá bom? Vamos agora então na página 5, no parágrafo que eu falei para vocês. Terceiro parágrafo aqui, ó. Essa chama, a razão, que se manifesta de muitas formas, é investigada pela epistemologia, como capacidade de conhecer. Na filosofia antiga, a razão foi interpretada valendo-se de relações problemáticas entre os conhecimentos opinativos e racional. Lembra da doxa episteme? Um é o conhecimento certo, razão, reflexão, fruto da reflexão. O outro é só opinião, é só doxa, é só opinião, né? Ou sensível e inteligível, lembra de Platão?
temos que dar mais atenção ao conhecimento inteligível, ao conhecimento racional do mundo das ideias que nós chegamos através da nossa reflexão. Aristóteles não, a gente tem que pegar, tem que tocar o conhecimento entre pelos sentidos, né? Na filosofia medieval, ela foi confrontada com a fé. Nos períodos históricos seguintes, novas oposições tiveram sobre a análise dos filósofos. Então, vamos lá na página 6 agora, para nós vermos um pouco sobre o método, né? Método, aqui a gente vai ter um conceito de método. A gente então está saindo da idade medieval e entrando na idade moderna. Nesse momento ganha força um movimento chamado Iluminismo, que ele exatamente vai dar a primazia da razão sobre a fé. No período medieval, a verdade ficou muito aprisionada ao que a fé dizia ser verdadeiro ou não. No Iluminismo, ele vai colocar a razão sobre a fé. E é também nesse momento que as ciências vão se especializando por áreas. Isso vai estar aqui no comecinho da página 6 falando sobre isso. As ciências, então, vão se especializando em cada área da ciência, tá bom? Conceito. Acompanhe comigo a leitura. A palavra método vem dos termos gregos meta e hodos, tá bom? Esse H é um pouco aspirado no grego, né? Hodos. Meta e hodos, que juntos significam estar de acordo com um caminho. Método, então, é um conjunto de meios para você chegar a um caminho, um conjunto de ações para você chegar a um caminho. Um método constitui um conjunto de procedimentos para orientar determinadas atividades ou pesquisas. Grifem isso. O que é um método? Um conjunto de procedimentos para orientar determinada atividade ou pesquisa. Perguntem ao Leir, professor de química de vocês, qual que é o método para fazer tal remédio, para fazer tal procedimento? Eu vou dizer, primeiro a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso e isso. É um método. Perguntem ao professor de matemática de vocês, qual que é o método para resolver tal questão? Aqui está a fórmula. Primeiro você aplica isso, depois você pega tal termo, depois você faz isso. Professor de filosofia de vocês, a gente vai ver mais para frente que a filosofia tem métodos também de pensamento. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso. Isso é um método, tá bom? No contexto científico, corresponde à forma de investigação organizada. Perdão, meninos, bebi um gole aqui. Com condições de serem repetidas e se autocorrigir, tendo por objetivo conduzir a resultados válidos, tá bom? Entre os exemplos destacam-se o método dedutivo, e o método indutivo e o método matemático experimental, cada qual envolvendo procedimentos próprios e adequados às especificidades dos objetos das diferentes ciências que os utilizam. Então, vamos ao próximo parágrafo, perdão, gente. Uma vez que se seguem as orientações de um método, as investigações científicas são consideradas metódicas. Ao realizá-las, o cientista procura conhecer leis universais que expliquem determinados fenômenos particulares por meio de associações de uma classe de objetos e determinados procedimentos e condições. A ciência, então, a ciência moderna, que é esse marco que a gente está estudando hoje, ela vai procurar abstrair leis. Ela vai então tentar observar a realidade e tirar leis daí. A gente tem aqui uma clássica imagem de Isaac Newton, né? Uma clássica figura, né? Representando Isaac Newton caindo da maçã. Através disso, através das pesquisas, ele vai tentar tirar uma lei, a lei da gravidade. A lei é essa, o cálculo é esse, a aceleração é essa. E eu acho que é 9,7, senhor, metros por segundo. O quê? A gravidade. 9,98. 98, né? Quase acertei, gente. 9,98, né? Metros por segundo, né? Então, essa é uma lei universal que foi descoberta através de pesquisa. É 9,8, algo nesse sentido que o meu irmão falou. Que é a aceleração dos corpos, a aceleração dos corpos em relação à gravidade, né? Então, essa é uma lei. Isso que a ciência moderna vai tentar fazer. Utilizar métodos para abstrair leis. Tá bom, gente? Depois terminem de ler esse texto aqui. Podem também ler esse texto aqui do Prometeu. E vocês vão fazer para essa aula a página 8, tá bom? Vocês vão responder a página 8 e mandar para mim a foto até o final dessa aula. Acabou a aula? Não precisa mandar. A não ser que tenha uma desculpa, né? Pode acontecer N fatores. Então me expliquem esses N fatores depois que a gente vê o que faz. Mas a atividade é para ser mandada até o final da aula, tá bom? Página 8. A, B e C. Grande abraço, meninos. Fiquem com Deus.